Livro de Gênesis, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. O tema da nossa reflexão é uma pergunta: onde eu e você estamos? Gênesis 3, versos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nós conhecemos, meus amados, bem esse texto, porque dele nós aprendemos, antes de tudo, que o pecado nos leva a tentarmos nos escondermos de Deus, a procurarmos nos esconder de Deus. E é isto mesmo, e isto é uma tremenda verdade, porque nós tentamos e até procuramos, mas nós não conseguimos nos esconder de Deus. Mas um dos nossos pecados mais comuns tem sido exatamente esse: o pensar que nós podemos nos esconder de Deus, que nós podemos fazer as nossas coisas erradas sem que Deus esteja vendo, sem que Deus saiba. O fato é que o que era para ser gostoso, prazeroso, maravilhoso, tornou-se motivo de medo e de pavor. Imaginem sentir-se na presença de Deus dessa maneira, perceber os seus passos, ouvir a sua voz. Afinal, esse é o anseio da alma humana, e estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, eu também tenho sede de ti. Cantava o poeta sagrado nos Salmos 143, 6. Conforme os manuscritos, há versões da Bíblia que falam apenas dos passos de Deus, enquanto outras falam da voz de Deus. Na verdade, a tradução pode ser: ouviram a voz de Deus andando no jardim, ou ouviram a voz de Deus enquanto ele andava no jardim. Então Deus procurava o ser humano. É isso que nós aprendemos. Deus não somente criou e deixou para lá. Deus não só criou o homem, mas fazia questão de ter contato com o homem, com o ser criado. Mas no momento relatado pelo texto, Deus estava então procurando o primeiro casal, porque aparentemente não estava vendo. Claro, aparentemente. Nada pode se esconder, nada pode fugir aos olhos de Deus. Não é verdadeira a doutrina de uma certa igreja que se diz cristã e que diz até mais ou quase 2 milhões de membros no Brasil, que ensina que Deus foi evoluindo até chegar a ser o Todo-Poderoso, e que nesta fase do nosso texto, nesta fase Deus ainda não seria totalmente onisciente, ou seja, ainda não sabia tudo sobre tudo, como há de saber quando o salmista disser: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Salmo 139, 4. Mas nós não cremos nisso. Deus sempre soube tudo antes de tudo. Deus sempre soube onde estava o primeiro casal que se escondera, mas para deixar claro que o ver o casal não era tão somente uma questão de poder ver tudo, mas antes de tudo ter o prazer de vê-lo, Deus destaca esta ausência com esta pergunta: onde você está? Aonde é que você está, Adão? Aonde é que você está, Eva? O prazer de compartilhar da alegria do casal, que se alegrava ao perceber da presença de Deus também. E também para que o casal percebesse a alegria de Deus estar com eles. Então Deus, diríamos, se reduz, rebaixa-se as condições humanas, para que o casal perceba o quanto aquele encontro seria difícil. E por isso Deus indaga do homem a quem instruíra sobre como agir no Éden. Deus indaga ao homem, porque fora o homem que Deus prevenira sobre o perigo da desobediência. Aonde você está? Onde é que você está?
Sabe, esse encontro nos fala da realidade que existe desde que o primeiro ser humano foi criado. A procura de Deus pelo ser humano. Afinal, foi Deus quem quis criar o ser humano. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. No entanto, a Bíblia diz, Deus mandou esse recado por meio das profecias de Jeremias. Jeremias 29:13. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto, diz as profecias de Isaías. Isaías 55:6. Francis Thompson foi um poeta inglês que morreu aos 45 anos de tuberculose. Viciado em ópio, ficou extremamente pobre e tornou-se morador de rua até que as suas poesias, os seus poemas começaram a ganhar fama e lhe renderam algum dinheiro suficiente para ter um lugar decente para morar. Mas a sua vida já estava destruída. Mesmo sem religião, ele gostava de escrever poemas sobre Deus. E num deles ele o descreve como o caçador do céu que está sempre atrás dos seres humanos com persistência através dos séculos. Aparentemente ele inverteu a ordem. Ao invés de nós buscarmos a Deus, é Ele quem nos procura. Mas o infeliz poeta tinha razão à luz da afirmação do Senhor Jesus. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Jesus é Deus como um filho nos procurando. Então Deus também realmente nos procura. Deus procurou o primeiro homem na tarde daquele dia. Então, em relação a Deus e nós, não cabe a pergunta, quem procura quem? Na verdade, essa pergunta não cabe aqui. Quem procura quem? Porque nós procuramos a Deus e Deus nos procura. Na verdade, uma realidade depende da outra. Nós podemos e devemos procurar, buscar a Deus, mas com certeza Ele também nos procura. Ele corre para nós com o seu amor. Quer nos abraçar para nos levar para casa quando esse momento chegar. Quer nos tomar no colo para conosco caminhar nesta vida. Deus sofre por nós. Ele sofre por toda a sua criação, por isso está escrito na Bíblia, toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, Romanos 6:21. Sem dúvida, Deus estava sofrendo quando precisou perguntar ao primeiro homem, Adão, onde você está? Onde é que você está? Sem dúvida, esta procura e esta pergunta no Éden nos coloca então diante da realidade de que é Deus quem nos chama em primeiro lugar, e este anseio de Deus por nós, via o Espírito Santo, é o que provoca em nós o desejo de responder ao seu chamado, ao chamado de Deus, enquanto ele pode ser achado. Busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Se a reação do primeiro casal, se a reação do primeiro homem, irmãos, não fosse a que foi, e qual foi? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Gênesis 3:10. Se a reação do primeiro homem tivesse sido sem subterfúgios, e ele dissesse, Senhor, eu desobedeci, eu fiz o que não devia, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim e da minha mulher. Não, a lei de Deus fora quebrada, e mesmo que Adão tivesse feito isto, a morte entraria no mundo com o pecado. O Senhor Jesus teria que ser sacrificado por causa do pecado do primeiro casal e de nós todos. Ele havia sido sacrificado na mente de Deus antes da fundação do mundo. Nós precisaríamos da verdade que nos acompanha, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que diz a Bíblia. E por isso ainda a cruz ainda firme está, aleluia, não é? O sofrimento na cruz por parte do Senhor Jesus, no entanto, atenuaria mais ainda o nosso sofrimento de cada dia, porque se não houvesse Jesus, se não tivesse acontecido a cruz, queridas, este mundo já teria explodido e virado um inferno. Se ao invés do primeiro homem dizer que sentiu medo e se escondeu, e depois pôr a culpa na mulher pela desobediência, se ao invés disso ele dissesse, meu Deus, misericórdia, tem misericórdia de nós. Eu creio, irmãos, que Deus não reverteria a questão da morte,
entrar na história do ser humano, de haver sofrimentos, mas, por certo, Deus atenuaria a tragédia monumental que tem sido o pecado. Continuaria sendo algo muito ruim, mas com certeza menos pavorosa. Talvez o pecado não afetasse de forma tão brusca a todo o universo como afetou e afeta. Sim, os seres humanos se cansariam por causa do trabalho, mas a terra não seria amaldiçoada como foi. Ou sim, acabaria havendo irmãos matando irmãos, mas não creio que Caim matasse Abel tão próximo e dentro da primeira família. Verdade, doenças levariam bebês, mas não haveria pais matando seus bebês, como dois fizeram nesta semana que se foi. Claro, acabaria havendo guerras, mas elas não seriam tão longas e tão violentas. Morreríamos com menos sofrimentos. E é muito difícil, irmãos, às vezes, algumas situações, que como pastor a gente tem que encarar ou deparar-se. Duas me fizeram muito mal. Me abalaram emocionalmente e quase que espiritualmente. Primeiro, a morte de uma criança com câncer, de 10 anos de idade, à luz dos seus lamentos. Meu Deus, por que dói tanto? Eu só olhava para o teto do hospital e dizia, Senhor, é uma menina, é uma criança de 10 anos, e ela está clamando pelo Senhor e perguntando por que dói tanto. E eu disse, como está a mãe dessa criança? Eu saí, irmãos, daquela enfermaria porque estava difícil suportar, não é? A gente é pastor, mas é ser humano. Fica difícil certas coisas. E aí eu dei de cara com a mãe, eu percebi que era mãe. Eu quis falar alguma coisa, mas ela viu a cruz no bolso, perguntou se eu era pastor, ela percebeu, disse que sim, e ela disse, eu já entreguei ao Senhor, pastor, e Deus vai levá-la, eu sei que vai levá-la, para acabar esse sofrimento. Eu já estou entendendo e aceitando isso. Nenhuma mágoa de Deus, nenhuma revolta contra Deus. É a minha filha e eu já a entreguei. Isso, sem dúvida, né? Amenizou muito a situação. Mas há coisas que vão ficando na nossa mente e no nosso coração. E aquele irmão que não conseguia mais respirar, socava o ar, irmãos. E eu falei com a enfermeira, ela disse, não adianta mais oxigênio. Socava o ar, o quinto soco que ele dá, ele então dá o último suspiro, mas que coisa horrível de ver aquilo. Um ser humano chega a esse ponto e o clamor do coração do pastor é um servo teu, Senhor. Mas Deus sabe as coisas que eu não sei. Eu confesso aos irmãos que fiquei abalado, se dissesse que não, estaria mentindo, não é? Mas continuo aqui com o pastor, porque a Deus tem mostrado também a sua misericórdia em outras situações, onde a gente vê claramente que Deus também não estava ausente. Não, Deus não estava ausente. À beira da cama daquela criança que dizia, Senhor, meu Deus, por que dói tanto? E daquele irmão que socava o ar porque não tinha o ar para respirar. Deus não estava distante dali, mas naquele momento a nossa maneira de ver era como se Deus não pudesse estar sendo visto. Mas o Senhor na cruz teve esta mesma experiência. Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? E ele não estava desamparado. Paulo diz, Deus estava em Cristo, estava falando da cruz, e estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabe, talvez se Adão tivesse tomado outro tipo de atitude junto com a sua esposa, talvez houvesse adultério, a prostituição, mas não haveria pedofilia, o estupro, não sei, na verdade não sei, mas penso à luz do texto de Gálatas, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Planta-se muito pecado, e o que se colhe? Essa tragédia e essa desgraça toda. Havia uma canção nos meus tempos de adolescente que eu gostava muito, Windmills of My Mind, moinhos de ventos da minha mente. E eu não creio que o que eu estou dizendo agora sejam moinhos de ventos,
da minha mente. Eu não posso imaginar Deus chegando no Éden e procurando furioso o primeiro homem para descarregar todas aquelas sentenças que Gênesis escreve. Não. Deus procura o homem com pesar. Havia pesar em seu coração. Sabe, havia muito pesar no coração de Deus quando ele perguntou a Adão: aonde é que você está? Havia pesar quando ele, Deus, teve de dar as sentenças por causa do pecado. Ele continuava a amar o ser humano criado. Há no Antigo Testamento o uso de uma palavra quando se fala do amor de Deus, é hesed. Hesed é o amor constante, imutável, paciente. O amor de Deus não desiste de nós apesar de nós. O amor de Deus não nos abandona, embora às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. O amor de Deus jamais é superficial ou passageiro. Sabe, Deus continuava a amar o primeiro casal da mesma forma como amava quando ele, o homem, foi criado, e depois a mulher. Já os amava antes de tê-los criado. Antes de haver sido criado o universo, antes de Deus criar a terra, no dia em que a Bíblia diz que o ser humano foi criado, já era a manifestação do amor de Deus se concretizando por aquelas criaturas. Deus, como o Espírito Santo, pairava sobre onde surgiria a terra, descrito como sem forma e vazia, e aí Deus, como Pai e Criador, disse: haja luz, para que Deus, como um filho, fizesse acontecer, e houve luz, e aí tudo começasse, de modo que o que era sem forma e vazia tomou forma e se encheu de obras divinas, fantásticas, nos ensinando que esta história se repete na vida de cada um de nós. Antes de contatarmos com Jesus Cristo, nós somos sem forma e vazia. Nossas almas são sem forma e vazia. Até o dia em que há esse encontro, então começamos a ser recriado à imagem e semelhança de Deus, por causa do amor de Deus. A história do mundo terá que acabar por causa do amor de Deus. Não é possível viver testemunhando e compartilhando tanta maldade, tanto sofrimento, por muito mais tempo. O príncipe deste mundo, Satanás, está com os dias contados, assim como toda a sua maldade. Quando é que vai ser isso? No tempo de Deus. E por causa do seu amor. Nós não sabemos quando. Daqui a muito tempo, pouco tempo mais ou menos, querido, está no tempo de Deus. E o tempo de Deus se rege pelo amor de Deus. Queridos, queridas, de repente nós estamos querendo nos esconder de Deus. Nos esconder de Deus por causa dos nossos pecados, mas não façamos isto. Digamos ao contrário disso: estou aqui, Senhor, envergonhado, arrependido, pedindo a tua misericórdia, acabado, quebrado, mas eu estou aqui, não quero me esconder do Senhor. E aí as consequências não serão anuladas? É verdade. As consequências do que eu fiz, do que você fez de errado, não serão anuladas, mas serão atenuadas. Sem confissão de pecados não há libertação. Mas quando Deus chega e pergunta para mim: onde é que você está? Quando Deus chega para você e pergunta: onde você está? Ele quer ouvir: aqui, Senhor. Aqui, meu Deus, nesta lama que é o meu pecado, ou nessa caverna que é o meu descaso, mas é aqui que eu estou. E aí? Aí lampejos de uma tempestade que passará, a simples flor que nascerá, a junção de palavras e sentimentos que haverá, serão as realidades que prevalecerão, porque ao perguntar a você, onde é que você está? Esta pergunta está cheia e cheia de amor. Onde você está? Ele pergunta. Pergunta, mas quer ouvir. Aqui, Senhor. Aqui, meu Deus, nesta minha agonia, neste meu desânimo, nesta minha doença, nesta minha quase morte. Graças a Deus, graças à graça dele, Deus, como disse muito bem Ken Gilroy, Deus é mais persistente
ao me buscar do que eu sou ao me esconder. Que coisa maravilhosa. Deus é mais persistente ao me buscar do que eu sou ao me esconder. Graças a Deus, isto é verdade. Amém. Vamos inclinar, irmãos, as nossas cabeças. E cada um deve fazer esta pergunta. Eu já tive um encontro com Deus, porque já fui encontrado por Deus. Eu tenho procurado por Deus. E eu tenho achado, eu já posso dizer, que Ele me encontrou. Eu queria achá-lo, Ele se deixou achar, Ele veio ao meu encontro. Se não, querido, isso tem que acontecer, precisa acontecer na sua vida. Essa é a pergunta que você tem de fazer, que só você pode responder. Se alguém aqui conosco nesta noite está fazendo esta pergunta e sabe que a resposta é um ainda não, você ainda não teve um encontro com Deus. Não, ainda não. Deus não encontrou você, não é porque Ele não quer achar você, é porque você continua se escondendo, de repente até querendo o encontro, mas se escondendo. Não faça isso. Saia de trás de onde você está, disso que está servindo de desculpas, de explicações que não servem para nada, que confundem cada vez mais que são dadas, e deixe Deus encontrá-lo em Jesus Cristo. Contemple a cruz colocada no topo do Monte do Calvário e no monte da história, no topo da história, e se deixe atrair pelo que nela aconteceu, quando Jesus, para que você se encontrasse com Deus, morreu pelo seu pecado, pelos nossos pecados. E faça a sua decisão agora, onde quer que você esteja, na galeria aqui, no nosso auditório, no anexo. Se porventura alguém nesta situação que gostaria de dizer hoje, eu quero ter o meu encontro com Deus, onde quer que você esteja, levante a sua mão. Nós gostaríamos de poder depois orar por você. Você que está pela internet, também tendo esse desejo, acesse o chat que nós temos, coloque o seu nome, uma forma de nós entrarmos em comunicação. Você que está afastado do Senhor, está até vindo à igreja, mas sabe que está afastado de Deus, está ficando longe dele. Você até pertence a Ele por causa do selo do Espírito Santo, mas está ficando longe dele. A Bíblia diz que a gente pode ficar vazio do Espírito Santo, é a mesma coisa que longe. Mas Deus não quer isso. Continua perguntando, repete a pergunta que fez ao primeiro homem: aonde é que você está, meu servo? Aonde é que você está, minha serva? Por que você está se escondendo? Aproveite também esta oportunidade e volte para o Senhor, querido, querida. Restaure o seu compromisso com Deus. Que Deus os abençoe a todos. Amém.